que a gente conhece como uma árvore em teoria dos grafos? É um grafo que é acíclico e conexo. Ok. Um negócio desse daqui. Quantas arestas pode ter numa árvore? D menos 1. A gente sabe que não só esse é o máximo, como esse é o necessário. Se tiver menos do que isso arestas, o grafo é desconexo. Não vou provar isso aqui, é possível, mas não vale a pena a gente perder com isso. Vou falar um pouco de Kruskal. A ideia inteira do algoritmo de Kruskal é a gente ir pegando as arestas mais leves até a gente deixar o grafo conexo. A gente sabe que, como a gente está fazendo árvore, o limite que a gente precisa pegar é V-1. Então, se tiver alguma questão que peça para a gente parar Kruskal e perguntar quantas componentes a gente forma quando a gente para sem pegar todas as arestas, o que, é que vocês acham que a gente tem que fazer? Por exemplo, eu tenho um grafo aqui, qualquer, e aí eu vou rodar Kruskal, só que eu não vou pegar N-1 arestas, eu vou pegar uma aresta, 2 arestas, 3 arestas. Isso aqui não faz uma AGM, mas isso faz algumas componentes. Essa componente, essa componente, essa componente, essa componente sozinha, essa componente sozinha. Então a quantidade de arestas que a gente pega, ela é determinante em quantas componentes a gente vai ter no grafo. Então o que o Kruskal faz é começar de várias componentes separadas, botar uma aresta para juntar essa, 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 etc. Então tem uma questão muito legal que eu estava vendo com... não é nem da lista, que é basicamente o seguinte. Existe uma cidade que tem vários bairros, por exemplo, qualquer coisa. E aí existem ruas dentro dessas cidades. Eu estou só falando um negócio legal para vocês, para a gente começar as questões. Né? Enfim. Eita, pincel ruim. Ok. Não precisa nem se preocupar com peso aqui, porque a gente não está falando de peso. E aí eu quero gerar uma AGM qualquer dela. Só que eu não quero terminar a AGM, eu quero pegar só algumas arestas. Qual que é a relação do número de componentes com o número de vértices de arestas totais e a quantidade de arestas que eu peguei? Alguém sabe me dizer? Quantas componentes eu vou formando, quanto mais arestas eu pego? Ninguém tem alguma noção? Eu peguei 0 arestas, quantas componentes tem no grafo? De componentes, né? Eu começo com N componentes. N porque eles fazem por progresso aí. Isso. E aí quando você pega uma aresta, você junta duas. Então, se eu pegar uma aresta, eu tenho N-1, mais com N. Se eu pegar 2 arestas, eu faço o quê? N-2. Então a gente acabou de descobrir que a relação entre componentes é isso aqui. Se a gente tem N vértices. Calma. Se a gente tem N vértices e pega K arestas, a gente tem N menos K componentes. Se a gente pega N-1, a gente corta os N e fica com um componente só. A gente acabou de entender porque que Kruskal funciona. Porque quando a gente pega N-1 arestas, a gente não tem componente nenhum, exceto o próprio grafo, que é a... É só isso que eu queria falar, e de início. Que Kruskal é esperto porque ele só vai parar quando ele tiver o suficiente para formar árvore. Porque ele sabe disso, então ele não precisa fazer muita coisa. Enfim. E ele vai pegando do menor para fazer a gente. Isso é uma ideia que ela não deu em aula e que não tem nas questões da lista, então podia ser que ela pudesse cobrar. Aí eu achei legal de mostrar. Alguém tem a 5D aí? Mas eu não deu não. Às vezes ela cobra coisas que ela não dá, né? Acontece. Bom, eu não sabia, a gente tem que colocar uma coisa nesse contexto, né? 5D. Está em T e eu aumento o peso, né? Eu aumento o peso. Dá pra entender. Ok. Vamos ver como é essa árvore. A árvore é um negócio assim. Essa aqui é a E. Essa aqui é a T. Tá bom. O que acontece quando eu tiro essa aresta do grafo? Da árvore, digo, no caso. Desconecta. Então eu acabei de desconectar a árvore e eu obrigatoriamente formo quantos pedaços? 2. Pega então o braço A,
tem um pedaço B na árvore. Se a gente começar a fazer um loop for nessa árvore, vai começar de qualquer vértice, um loop. Digamos que a gente começa desse. A gente procura um vértice de grau 1 e começa nele. Começa bem aqui, pinto ele de azul. Vou para esse, pinto esse aqui de azul, na árvore. Esse loop vai ser na árvore. Pinto ele de azul, achei a aresta que a gente aumentou o peso. Assim que eu passo para esse vértice, eu pinto ele de B, 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 B. Aqui eu troquei o nome das componentes porque eu esqueci. Enfim. O que eu fiz foi dividir as componentes, né? Sem tirar ela ainda. Eu vi quais componentes estão na parte direita e quais componentes estão na parte esquerda. O que eu posso fazer agora? Se eu for no grafo total, eu posso ignorar essa aresta aqui, ignorar que ela existe. Esse vértice tem algum vizinho que chega em A? Qual é o peso dessa aresta? Essa aresta tem peso 1, por exemplo. Existe essa aresta aqui no grafo. Vamos salvar esse peso, que é o primeiro que a gente descobriu. Esse vértice tem algum vizinho que vai até A? Tem, mas tem peso 2. 2 não é bom, né? Que a gente já tem 1. A gente está procurando uma aresta pequena. Esse vértice tem algum vizinho nesse outro componente? Não tem. Então, deixa ele aí. Esse vértice tem, se tivesse essa aresta aqui, de peso 4. Aí a gente vê esse E de novo, né? A gente volta esse vértice. Quando é que é agora? É 5. Opa, a gente tinha um E que era muito pequeno, só que agora ele se tornou 5. Só que nas componentes separadas, eu acabei de descobrir uma aresta mais leve, né? Porque eu separei as componentes. Não. Não. Então, voltando. Quando a gente divide a árvore em duas componentes, a gente pode analisar o grafo em si, não a árvore, a gente pode analisar o grafo, percorrer os vértices do grafo, que estão coloridos com uma componente, e ver quais arestas desses vértices passam para outra componente. O que a gente está fazendo? Vendo um corte de vértice. No fundo, isso aqui é um corte de vértice entre essa componente e essa componente de arestas. Eu sempre confundo com universo. A gente está vendo corte de arestas. Então, quando a gente vai no vértice e vê qual aresta vai para essa componente, a gente está vendo corte de arestas dessa componente para essa. E a gente não tem que sempre pegar a menor aresta do corte de arestas. Então, é só a gente fazer isso. A gente pinta a árvore com duas componentes, volta para o grafo, percorre um dos lados que está pintado de B e vê cada aresta que vai para o A. Vocês querem que eu escreva o algoritmo? Negócio de ordenar o peso da tarefa, né? Quando a gente avaliasse, aí ordenasse as coisas. Não precisa nem ordenar. A gente pode fazer uma variável auxiliar. E eu acho que. Recebe infinito. Aí, nossa, ele é menor, né? Aí a gente vê. Pode guardar essa variável auxiliar como sendo o vértice que você pensou. Exato. A gente pode guardar auxiliar como sendo o peso dessa aresta que a gente acabou de aumentar. Isso. Ela ainda fosse menor. Isso. Então a gente pode criar uma variável alts que vai comparar. Alts é menor ou maior do que essa? Não. Se não, não muda. Se for, a gente atualiza e a gente sabe que é essa aresta. Essa daqui faz essas atualizações. Quando a gente fez FUP com o Miguel, tinha aquelas questões. Ordene 3 números no list. Aí tinha que criar uma variável auxiliar para comparar eles e fazer a ordenação. É isso. No fundo é isso. E de fato não é bom fazer a ordenação porque ela quer. Ordenação. E aí, se eu fizer essa ordenação, ele tá log. Tá log aí. Vocês querem que eu escreva o algoritmo ou não precisa? Não tem mais criar. Hoje vai ter que separar as coisas. E aí,
o outro verso, né? Você acha ruim? Ah, calma, deixa eu pensar. Olha, é porque pensar ao vivo é difícil, né? Se eu pinto ele de branco, eu vou ter. Ah. Vou fazer um código bem ruim, galera, mas aí acontece. A gente está na complexidade que ela pediu, tá? Exato. Pode ser até, sei lá, 10N mais 10N. Eu vou guardar uma variável para saber quantos versos eu já pintei. Eu sei que eu tenho que pintar N, né? Então eu vou parar de pintar até eu ter pintado o N versos. Então, enquanto pintados por diferente de N, eu tenho que pintar verso. Que feio isso, nem ferrando, tá? Tenho que pensar em um negócio da transição. Que feio, isso vai ser muito feio. Não preciso guardar pai. Me ajuda a pensar num negócio que vai me dizer qual é a transição da aresta. Tipo assim, porque eu tenho que. Entendi. Eu tinha pensado, lembrar, e aí tudo que você tira, aparece em dois componentes. Você tem informação do verso de um componente e do verso de outro. Você faz uma busca em largura em um verso e em outro, para você tipificar os dois versos diferentes. Aí você pega esses vértices que estão tipificados e coloca dentro do compor da leste do gráfico. Você faz uma busca em largura desses vértices. Cada vez que você encontrar uma aresta que tem um vértice do tipo, quer dizer que ele faz parte do corte. A gente faz o teste e vê qual. Não entendi. Não entendeu? Não, mas eu pensei em algo mais fácil. Pinta todo mundo de branco, percorre a árvore até chegar na aresta e pinta todo mundo aqui não de branco. Então eu pintei todo mundo não de branco de um lado e todo mundo aqui tá de branco. Exato. Dentro da árvore, que no fundo é todos os versos, né? Pinto todo mundo de branco, aí começa a pintar até chegar na aresta. Se eu pintei todo mundo que chegou na aresta, eu pintei todo mundo de um componente e o resto já tá pintado. Tava pensando nesse negócio de como que eu faço a transição entre cores, mas aí todo mundo começa branco e não, enquanto se for diferente de U. Asterisco. A gente sabe que essa aresta, ela é uma aresta tal que ela incide em dois vértices, né? Então ela é uma aresta do tipo UV. Então eu vou dizer que a minha função está recebendo o grafo, um vértice de grau 1. Por que é um vértice de grau 1? Porque uma árvore tem um monte de vértices de grau 2 e tem as pontas. A ponta de uma árvore sempre é um vértice de grau 1. E a gente quer pintar até chegar na aresta que vai estar pelo meio, né? Então a gente começa pela ponta, vai pintando até chegar num vértice que vai ter essa aresta que aumentou de peso. Então se a gente está começando de vértice de grau 1, a gente sempre vai chegar nessa aresta, eventualmente, vai estar pelo meio do grau. Eu vou pintar até eu chegar num dos dois vértices que tá nessa aresta. Aí eu termino pintando ele da cor diferente e eu sei que todo mundo aqui vai estar branco. Essa é a ideia do algoritmo de pintar. Cor de S. Recebe preto. E o S recebe um vizinho de S. Não. Vizinho de S. Em vez de vocês escreverem vizinho de F, digam que existe uma aresta que está na árvore que é vizinho, que esse é vizinho de outro vértice, esse está pegando o vértice que está nessa outra aresta da árvore. Dá para melhorar isso aqui, né? Mas enfim. Ou seja, pinta isso aqui de... Tá todo mundo branco. Pinta isso aqui de preto, pega o vizinho dele, pinto de preto. Chego aqui, opa, cheguei no U. Saí do laço, cor de U recebe preto, porque eu ainda tenho que pintar ele. Acabou. A gente pintou todo mundo. E
Agora, com todo mundo pintado, o que, é que a gente precisa fazer? Vocês lembram? Quando a gente pinta todo mundo, o que, é que a gente faz? Buscando outros arestas que digam. Vamos buscar em profundidade, Eva. Essa prova vai ser 5.000 buscas em profundidade. Modificada. Pelo menos ela bota E às uma vezes hoje no quadro, né? Acho que ela bota de profundidade no quadro. E às vezes Se a gente pedir, eu acho que a gente pedir alguma. O S ele vai receber o vizinho dele. Porque a gente está no vértice bem aqui. É o que eu falei, né? Esse vértice é o S. Existe uma aresta que vai na árvore. A gente está na AGM. Ei, mas a gente quer lutar, viu? Na última aula, falou a profundidade de avançar. Não, tô lá. É porque eu fui ver ela no mundo. Aí ela falou. Foi o que eu entendi. Mais foco. Todo mundo tá pintado. Tá pintado. Ok. Ai. Isso aqui? O S. O S é um vértice. É o vértice de grau 1 da árvore. É o primeiro vértice que a gente vai começar a pintar. Ok. E a gente tem que fazer. Ox recebe. E a gente passa por referência. Tá. A gente tem uma variável select que guarda o valor de E. A gente pega um vértice pintado de branco. A gente pega um vértice. Deixa eu desenhar um gráfico bonitinho. Uma árvore. Isso aqui é tudo preto. Essa é a aresta que a gente quer ver se vai precisar ou não. A gente começa de algum vértice branco. No grafo, talvez ele não precise ter sempre um vizinho preto. Talvez ele só tenha vizinhos brancos. Mas a gente vai ter que fazer o seguinte. Para esse vértice, tem algum vizinho no grafo preto? Se sim, veja a aresta, veja se o valor é bom, se for bom, guarda. Se não, passa para o próximo branco. Como eles estão na mesma componente na árvore, a gente sabe que todo vértice branco sempre vai ter outro vizinho branco, então a gente pode sempre percorrer todos os brancos sem dar problema nenhum. Se a cor do vizinho é preto, se o peso da aresta entre S e U é menor do que o peso de AUX, AUX recebe esse peso. Se não, E a aresta, né? é verdade. Tem que fazer uma variável para peso e uma variável para aresta. Se atentem a isso, eu sempre esqueço disso. AUX é o peso da aresta. E menor aresta recebe dá igual a S. E aqui, menor aresta recebe 0. Não, recebe né? Enfim. Batendo seus pincéis, então. Se a gente está no vértice que é preto, atualiza. Se ele for branco, a gente só chama a função de novo pro próximo, né?
que vai ser o... Entenderam? Começa assumindo que auxiliar, que o menor peso é o da aresta E, a gente guarda E e o peso de E. Começa no vértice branco, procura esse vértice, tem algum vértice preto que é vizinho dele? Se sim, a gente vê a aresta. Se essa aresta é mais leve, agora essa é a aresta mais leve do corte, a gente salva ela. Se não, a gente tem que vir pra cá e chamar a recursão. Isso aqui a gente pinta, chama pra pintar, depois que chama essa, chama aquela. Isso, chama ela aqui embaixo. Chama essa auxiliar logo depois de... Exatamente. Não. Chama de... Essa daqui? Não. Depois que tu pinta todo mundo. Depois que tu pintou todo mundo, depois desse enquanto, pode chamar essa função bpmod. Porque esse enquanto aqui é só para tu pintar até tu chegar nesse vértice, que é o vértice que vai estar... Essa aqui é a aresta E. Essa aqui é a aresta E. Tu tem que pintar todos os vértices até chegar no vértice que incide nela. Que a gente está na árvore. Então a gente para até chegar nela. Opa, essa aqui é a outra componente. Então a gente não pode pintar ela de preto também. Porque preto é para componente B, A é para componente A. Branco é para componente A. Então esse enquanto aqui é exatamente para dizer isso. Opa, enquanto o vértice S não for o vértice que está nessa aresta, eu estou na minha componente certa. Quando eu chegar nele, eu tenho que pintar ele, porque ele também está na componente, e o resto é tudo branco. Isso aqui é linear. Isso aqui é linear. É só uma busca em profundidade. É linear. Odeia a recursão? Por quê? Dá pra botar uma pilha. Vai ser linear porque eu só tô vendo os vértices branco e as vizinhanças dele. Então eu tô vendo no máximo o número de arestas. Só isso. Eu só vou ver o número de arestas. Um algoritmo com complexidade O em N mais 1. Vamos discutir complexidade. Qual que é o pior caso para M? N ao quadrado. Então, em teoria, todo problema de grafos é sempre N ao quadrado. Mas para a gente não dizer que é quadrático, a gente fala N mais N. Que é o pior caso de um dos dois. Mas como a gente está escondendo o N ao quadrado dentro de M, é linear. Mas é um linear... É linear. No pior caso, ele tem que ter. Mas é um pior caso muito raro, que é só um grafão em si. É isso. Os dois. A gente tem que retornar... não, a gente pode retornar... O que você quiser. Idealmente a gente retorna a aresta. A gente fala, opa, existe uma aresta mais leve do que a gente alterou, logo essa aresta vai ser, na verdade, a aresta que vai estar na árvore. Então, em vez da gente botar esse E, a gente tira esse E, digamos... É porque o auxiliar é o peso da aresta. Isso. Qual aresta você encontrou e tirou a aresta que você tinha? É P mais A menor. Aí a gente retorna a menor aresta, que vai ser realmente a aresta, não o valor dela. E aí quando a gente chama isso, e depois fala T, recebe T mais menor aresta, menos E. Asterisco, eu disse que é asterisco agora, por algum motivo. A gente remove a aresta que a gente tinha antes, porque ela não é boa agora, e adiciona a nova boa que a gente achou. Se ela for a melhor, ela vai ser a melhor aresta aí no... você não diz. Oi? Esse T aqui? Não, isso aqui é depois que a função acaba. Depois que você chama essa função, e ela vai retornar a menor aresta. Tu salva essa menor aresta numa variável, que vai ser a aresta que vai ter que adicionar na árvore. Como você está adicionando a aresta na árvore, vai formar um ciclo. Só que é o ciclo com essa aresta daqui. Então você tira essa aresta,
e adiciona a nova que você achou. Que, por exemplo, pode ser isso. Só fazer isso aqui. Pra você, se ela pedir uma árvore refeita, você já tem a árvore, né? É, você bota esse T. É, é isso. Essa recursão não tá tão bem feita, mas a ideia é essa. Então é isso. Renan, alguma coisa? Tem alguma questão? Ninguém tem nenhuma questão? Então, procurar um pouquinho para o antigo da cláusula. Será que pode ser? Que a palavra vai cobrar? Rapaz, eu perguntei uma vez a ela sobre pegar lista aí. Ele falou aí, Não é possível. Eu que achei que eu não achei. A 6. A 6, velho. Ai. Deixa eu ver se meu opção é tão bom. Ui. Você tem que ver se ele é plano cruz ou não tem. Ela falou da 6 em sala? Eu acho que eu não falo só. Ela deu o resumo, não foi do que tem que fazer? Acho que você está no primeiro pedaço. ele falou isso. Eu falo mais ou menos. É componente da Sony, aqui, né? Eu posso falar. Não. O chato dessa questão é que ele quer te dar tem uma árvore e aí tu tem que dizer que esses vértices aqui vão ser de U. Só que U pode ser qualquer coisa, né? Então U pode ser que seja um vértice que ele vai ter que ter filho. Isso aqui tem que ter filho. Sempre. Então ele nunca vai poder ser U. Ele não vai poder ser Ele não vai poder ser folha. Você não pode garantir que isso exista. Essa questão não é difícil. É você entender o que ela quer e entender que isso não é sempre verdade. Eu fiquei entendendo que isso não é verdade, Carol. O que é que tu quer que eu faça? Isso não é verdade. A ideia da questão. Também tem um caso que ela tira um vértice que desconecta. Também é possível. Exato. O que é que a questão diz? Temos um. Ai, pincéis. Eu tenho azar com pincéis. Tem um gráfico qualquer, eu digo que eu tenho um subconjunto qualquer, eu quero que esse subconjunto seja folha de uma árvore. Não, é porque eles secam rápido, eu tenho que ficar fechando e abrindo. Não sei porquê. Ah, então pronto. Chega lá. Calma, tá funcionando. Enfim, então eu quero que esses vértices aqui sejam folhas de uma árvore. Se folha é ter grau 1, né? Não pode ter nenhum filho. Não pode ter nenhum filho. Isso aqui tem que ser sempre folha. Essa é a ideia da questão. Um subconjunto U do grafo tem que ser folha da AGM. A gente sabe que isso não é sempre verdade, porque pode ter um vértice que vai ter que ser pai de alguém. Vai ter que ser pai de alguém isso aqui. Não é impossível isso aqui ser uma folha. Enfim. Qual foi a dica que ela deu? Remove U e roda Kruskal em G-U. Se tu rodar Kruskal em G-U e ficar desconexo, não tem como fazer o que ela pediu. Passo 1. Se isso aqui é uma árvore conexa, então... Oi? Isso. U é o conjunto de vértices de G que ela quer que seja folha. Ou seja, são as futuras folhas. Se a gente fizer isso, não ficar desconexo, agora a gente tem que adicionar U de verdade na árvore. Como é que a gente faz para adicionar U na árvore? Digamos que tem uma árvore enorme aqui, blá, 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 blá. E a gente vai adicionar vértices nela. A gente vai poder adicionar U em qualquer canto, exceto se formar ciclo, né?
Então são esses vértices aqui. O que a gente tem que ver? Primeiro, percorrer isso aqui e ver se existem arestas de todo vértice para a árvore que a gente tem. Se algum vértice de U não tiver uma aresta para cá, então ele tem que ser uma aresta para cá, né? Porque é um negócio conexo. Se tiver um vértice em U que só tem aresta para próprio U, então não, nosso problema é irresolvível, porque vai ter um vértice que vai ter que ser pai de alguém em U, e aí ferrou tudo e o mundo acabou. Ok, então temos a árvore, temos U para todo V em V de U. Na verdade, V de U não existe porque U é um conjunto de vértices, então é só U. Em U. Se o vértice não tem vizinhos em T, acabou tudo, a gente tá triste. Ok. O que a Carol fez em sala? Porque eu dei uma olhada no que ela fez. Se esse vértice tem algum vizinho, ela pega a aresta independente dela ser a melhor ou não. Então o que ela fez em sala não é um AGM. E aí é chato, né? Porque pode ser que o vértice em U tenha um vizinho em V, em T, só que essa arefa de vizinhança seria muito pesada e seria melhor pegar a de U para fazer uma GM. E aí, só que isso aqui teria um vértice que teria um pai em U e não seria folha, e aí daria tudo errado. Só que aí ela fala, então não tem problema, aí bota de qualquer jeito. Aí não seria a GM. Mas eu não gosto disso, então a gente vai fazer do jeito normal, né? A questão não pede a brigadora minha? É mínimo baseado. Aí vai fácil. Eu não tinha visto isso aí. Não, aí não tem como. É mais simples, eu acho. Então basta pegar a menor aresta de todo U pra T. Tem que ser mais leve, pelo menos, né? Eu acho. Não precisa ser a GM? Nem nada? Ok. Não é necessariamente a melhor GM que eu poderia usar, mas a melhor. Qual a continuação parada? Essa daqui? Se o subconjunto U tem algum vértice que não tem vizinhança em T, então ele vai ter que ter uma vizinhança aqui, né? Porque é um grafo conexo. Aí esse cara aqui vai ter que ter um filho. Ele não vai ser folha, então não tem o que fazer. Esse T tá feio. Subir. Se V tem algum vizinho em T, pega a menor, o menor vizinho, né? Ela limitou a complexidade? Não. Limitou? Limitou para log. Limitou para foda-se. O do Militão tá gravando. A primeira é
Eu acho que eu lembrei. Ela tira todas as arestas entre o espécie de. Não. É só isso aqui. Se o V tem algum vizinho em T, a gente vê todos os vizinhos e fica comparando os pesos das arestas e pega a menor no final. Aí acabou. É meio que fazer um. Um corte de aresta dentro. É um corte de arestas entre U e Z, não é meio, tipo, é isso mesmo. U? Não, pode ser assim não. Pode ter um vértice que só tem aresta em T e não tem nenhum aresta em U. Aí o U em si não vai ser conecto. E não influencia em muita coisa no mundo, não. Isso aqui. Aí ele tem que receber esse vértice V e essa aresta. É só isso. A gente tira o do grafo, roda Kruskal nesse grafo novo. Tem o subconjunto U, tem que rodar para todos os vértices em U, checar se ele tem algum vizinho. Se ele tem um vizinho, pega o menor vizinho. Talvez tenha que pintar os vizinhos para saber quais você já pegou, mas a ideia principal é essa daí. Ok. Deixa eu ver as questões que o Pedro Henrique me manda. Vocês estão bem com questão de provar propriedades dessas coisas? Eu preciso ampliar. Porque eu não. Que eu pensei. Não sei se tá certo. É. Mas, tipo, a parada é. Pega o gráfico, tira os vértices de U, joga esse quadro. Aí roda umas profundidades só para que se. Tem que rodar a busca também. Mas é linear. Aí só para ver, né? Aí, se for desconexo, lá, se for conexo, continua. Aí roda cruz para ver a GM. E aí tu vai pegando os vértices e vê e tenta conectar eles. Tipo, com a menor aresta possível, que não seja conectada a outra aresta, que não seja conectada a outra aresta de U. Uhum. E aí tu vê, tem uma aresta que não é conectada a outra aresta de U, porque se for, ele não ajuda. Isso. Sabe algo legal também? Lembra que eu fiz I asterisco recebe G menos U? O Renan falou que a gente pode tirar as arestas entre os vértices de U. Se a gente tirar as arestas dos vértices de U entre os vértices de U, é só a gente ver a vizinhança mais fácil. Dá pra ver mais fácil. Pra todo vértice em U, veja a vizinhança. Tem que ver. Porque eu ia checando, eu ia pegar esse vetor e ia checando. Olha, esse vértice tem uma aresta. Tem, para todas as arestas que conectam com o gráfico que não são conectando com U, ver se. É menor do que tem. Pega menor, deve conectar com menor. E aí eu fazendo isso. Minha internet não funciona. Por obséquio. Será que o canal dele, quando a gente faz só o DPS, passa uma possibilidade? Com certeza. Porque, tipo, sem modificação. Se não for modificado, é toda vez. Pode ter a ver com usar para criar uma. Ela fala isso. Não pode Se você não fizer nenhuma alteração. Isso é caminhos mínimos, não? Talvez, né? É caminhos mínimos. Então, passa para rodar. Tem outra questão ou não? É pra cá, né? Vamos lá. Que foi? Eu fiz uma no começo, mas foi só pra exemplificar um negócio. Aí estão me mandando outras. Mas eu não dei tempo de ver. Se não for um contra-exemplo, eu não sei. Essa questão aqui? Aqui dois. Sim, né?
Ah, 2? Ah, tá. Ok. Eu tava lendo o enunciado, eu tava. Nossa, tá. Eu sei que a sua matrícula é um Isso aí eu viajei. Bom, ponto de 3, eu tenho tá. Ah. Quer que eu faça 2? É, às vezes. Principalmente o período aí, na verdade. É pra mostrar um gráfico que tem um terço das arestas. É isso? Eu acho que tem, não, verdade? Não, mostre um gráfico ponderado em arestas que contém um terço de suas arestas do mesmo peso. É isso? É essa a questão? Não, vai falar. Aí você mostra esse algoritmo que tem um terço das arestas do mesmo peso. Escolha as arestas na mesma ordem. Ai, que questão chata. Tem que pensar num gráfico que tem um terço das arestas de mesmo peso, mostrar as exons de Prim e de Kruskal na mesma ordem e ver que eles vão fazer a mesma árvore. Macarrão, joga e um terminal. A nota dessa prova não vai. Achava que tinha olhado mais pra pensar, mas nem olhei pra 10 questões. Não, mas dá pra pensar, eu não vou resolver, mas eu vou dar a ideia. O Prim, ele gera algo contínuo, né? O Kruskal a gente viu que ele gera componentes, e aí as componentes se juntam. O Prim, ele pega um vértice, faz um caminho, faz os caminhos, faz uma componente zona até juntar todo mundo do grafo. Então a gente sabe que a ordem das arestas que a gente vai ter que dar nesse grafo vai ter que ser tipo assim: essa aresta é a mais leve, essa é a segunda mais leve, essa é a terceira mais leve, essa é a quarta mais leve, e a gente vai começar desse vértice em Prim. Porque a gente vai ter a mesma ordem de Kruskal, porque Kruskal vai estar pegando sempre as mais leves. Então no fundo a gente vai ter que ter um gráfico que vai ter um terço das arestas. Eita! Um terço das arestas dele vão ter que ser de peso igual. Então, um terço das arestas vão ter que estar assim, enfileiradazinha, porque o prim vai começar aqui, vai pegar esse vértice, essa aresta, esse vértice, essa aresta, esse vértice, essa aresta, assim. E o Kruskal ele vai começar, essa é a mais leve, essa é a outra mais leve, essa é a outra mais leve, essa é a outra mais leve. Aí vão coincidir. Então a gente tem que fazer um caminho de arestas leves. Aí é isso, é só isso. É um caminho de arestas leves. É chato, mas dá pra pensar no meio da prova. Entendeu? Quando vocês viram umas coisas dessas, vocês pensem no que os algoritmos fazem. Kruskal faz um cluster, componentes, Prim faz um caminho, então se eu tenho que pegar igual, eu tenho que fazer com que as componentes sigam um caminho. Então vai ter que ser uns caminhos de aresta igual. Você sabendo o que o algoritmo está fazendo, você consegue pensar num gráfico que é bom para o algoritmo, às vezes. Tem uma questão, outra questão? Ninguém tem questão? Tem como fazer a questão da prova? Ah, é aprovar negócio de aresta, é verdade. É para provar a ida e provar com recíproco, né? A recíproca aqui. Qual é a frase? Seja geográfico, mostre que sim, em todo ponto deles não corte, dando gráfico. Então, o gráfico tem uma árvore geradora mínima. Deixa eu olhar. Ah, eu lembro que eu fiz o contratempo. É porque eu tenho no Notion feito o contratempozinho. Algoritmos gráficos. Ah, isso aqui? Deixa eu ver só qual é, não sabe pra ver se esse contratempo certo. Haha, isso mesmo. É. Ah, filho, eu esqueci meu contratempo. Isso é só uma.
Tu lembra do teu contratempo assim? Ah, eu acho que se tem um corte de arestas com aresta única, mais leve, então só pode ter um AGM. Isso, mas é a recíproca disso? Ou é exatamente a recíproca disso? A recíproca é que se só... Ah, tá, não é. O contra-exemplo é que se a gente só tem uma árvore... Se a gente tem uma árvore única, só tem uma aresta mais leve no corte. A recíproca é tipo assim... Qual que é a ida? Se G tem um corte, para todo corte de G, para todo corte de G, só tem uma aresta que é mais leve, só tem uma AGM, que é a única. Isso aqui é a proposição, né? A recíproca é, se T é única, então todo corte só tem uma aresta única. Isso aqui serve, porque só tem uma árvore para fazer isso aqui, né? Que é essa árvore. Essa frase é verdade. Tipo assim, eu tô indo. A ida é assim, para todo corte, se só tem uma mais leve, só tem uma T. A recíproca é o contrário. Se eu tenho só uma T, então só tem uma corte. E aí isso aqui é a prova, porque eu tenho duas arestas mais leves, ou seja, não é única, mas mesmo assim eu só tenho uma AGM. Ou seja, eu tenho um corte que não tem só uma única, e mesmo assim eu tenho um AGM. Ou seja, mesmo que eu tenha mais de uma aresta mais leve, eu ainda assim posso ter só uma árvore. É chato falar as palavras. Mas enfim. Eu tenho um grafo que tem um corte de arestas que tem duas arestas de peso igual. O que a questão diz é, se fosse só uma aresta de peso igual e essa aqui fosse diferente, eu ia poder ter só um AGM. Mas isso não é o que garante. O que garante não tem nada a ver só com corte de arestas. Então, mesmo que eu tenha um corte de arestas que tem duas arestas de peso igual, isso pode garantir ainda assim uma AGM única. Ou seja, eu tenho um corte que tem duas arestas iguais e mesmo assim eu só tenho uma árvore. Aí são várias coisas diferentes, não tem como definir direitinho. Oi? Só tem um verbo mais É mentira, porque pode ter essa árvore aqui. 1 e 1. Aí eu tenho esse 1 e esse 1 é mais pesado que esse 5. Então eu vou ter que pegar 1 e esse 1 de qualquer sempre, todas as vezes, então é único. A questão de prova é pra ver por que a gente tem que pegar mais leve, né? Por que a gente sempre pega mais leve do corte? Vocês querem ver isso de novo? A prova disso? Tá bom. Se eu tenho uma aresta que é a mais leve de um corte, ela tem que estar em alguma árvore dormida. Como é que a gente prova isso? Oi? Como é que a gente prova isso? A gente pode provar por absurdo, que é ver que se não fosse absurdo. Isso é uma forma mais fácil de fazer isso. Existe, Célio Renan, uma forma mais fácil de fazer isso do que absurdo? Quer provar ainda? Né? Mas. Pode fazer uma coisa. Como é a contrapositiva? Se ela não está com nenhuma gente, então ela não é leve nenhum corpo. É chato. Eu não fiz Houdini.
Para absurdo é melhor. E como é que a gente faz para absurdo? A gente mostra uma contradição, né? E como é que a gente mostra uma contradição em relação a um AGM? Tipo, o que é fazer uma contradição? É achar algo que é absurdo. Não, lógico que não. Mas para a gente fazer uma contradição, a gente tem que ter algo para se basear. É isso que a Carol falou na aula. Para a gente pensar em uma AGM boa, a gente tem que ter uma para comparar. Então, digamos que ter... Eu não vou escrever tudo, vou só falar em voz alta e desenhar. Digamos que tem uma AGM que já existe, ela é AGM e ela é boa. E a gente quer construir a nossa AGM. Aí a gente vai pegar algumas arestas. Essa também vai pegar algumas arestas, né? Digamos que elas coincidem na maior quantidade de arestas possíveis. Então aqui vai de E1, E2, E3 até EK. Aqui vai de E1, E2 até EK. Só que aqui a gente vai um pouco mais, aqui vai um pouco mais. A partir de K são diferentes. A nossa tem E asterisco. Porque a gente quer provar que a nossa é boa e essa daqui é ruim. Tá bom. Então, a gente vai analisar o corte em que a asterisco está. Porque, por algum motivo, ela não pegou a asterisco e a gente pegou a asterisco. Tem que ter um motivo, né? A gente vai ver esse corte. É a asterisco é a nossa. É K mais 1, por exemplo, é a da T. Quais são as possibilidades para EK mais 1 e a asterisco? Ou elas têm peso igual, ou elas têm peso diferente e a nossa é mais pesada, ou então a nossa é mais leve. Né? Só isso que pode acontecer. Se elas são o mesmo peso, o que acontece? As duas são boas, então não tem problema. Se elas têm o mesmo peso, então as nossas duas árvores vão ter o mesmo peso. Tanto a que a gente criou imaginária, tanto a que a gente está tentando fazer. Se elas têm o mesmo peso, a nossa também é algum AGM. Então asterisco está em algum AGM. Ok. Se a nossa é mais pesada, como? Como? A nossa é a mais leve. Absurdo. Se a nossa é mais leve do que essa daqui. Se a nossa é a mais leve, T não é um AGM, porque a gente pode tirar EK mais 1, botar E asterisco aqui, o peso de T vai diminuir, porque a gente acabou de botar uma aresta mais leve, só que a gente diminuiu algo que era indiminuível. Aí não tem como, né? Então não existe. Então é por isso que a nossa árvore é AGM, e por isso que toda aresta mais leve do corte tem que estar em algum AGM. Podia ser que elas tenham o mesmo peso, ou seja, são diferentes, mas aí são duas AGMs de mesmo peso que só pegam dois caminhos diferentes, mas que no fundo são iguais. Ou então podiam ser a mesma aresta também, né? O caso dela seria a mesma aresta está incluso aqui dentro. Que aí T e T asterisco ou tem peso igual ou são iguais. E no fundo esses dois casos são o que prestam, porque qualquer outro é absurdo. É uma questão de prova. Poderia deixar o. A gente faz na lógica. Por quê? Supondo que é asterisco, que a aresta mais leve no corte, e ela não está em alguma gênero. É a contrapositiva, não é isso? A positiva com a indução de não asterisco não está em uma gênero. Se asterisco não está em uma gênero, então asterisco não é a mais leve. É negar tudo a contrapositiva. Isso. Tu tá negando só uma parte. Na verdade, eu tô negando a indução. E a negação da indução é o primeiro e não o segundo. Ah, ok. Aí, fazer isso aí, provar que você está errado. Dá pra fazer assim? É porque como você fez. Dá, né? Dá pra fazer assim? Tem que dar, né? Porque todo método de resolução para prova tem que resolver todas as provas. Eu acho. Tenta pensar. É a mais leve e não tá em algum AGM. Por que se for um negócio da Carol que tem que fazer alguma coisa? É porque isso aqui é bom para pensar. Isso aqui te dá base. Quando a gente está fazendo uma questão de prova, a gente quer se apoiar em algo. Porque o enunciado ele às vezes não apoia em nada. Aí a gente pensa, poxa, então eu vou me apoiar em T fictício e em T que eu estou criando. Isso é a nossa base. Se tu quiser criar uma base chamada eu não quero botar T no AGM, então eu tenho uma AGM sem E asterisco. O que é que eu sei sobre essa E asterisco? E aí, no fim das contas, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai dizer, poxa, T é AGM e T não tem asterisco. Então T tem alguma outra aresta nesse corte que não é asterisco. Né? E aí tu faz essa comparação. É isso aqui. Isso aqui é a coisa mais poderosa para analisar corte de arestas.
O Felipe Regis me mandou uma questão que tipo, parecia complicada. Eu falei, Felipe Regis. Aí saiu. Quando vocês estiverem provando alguma era tipo assim. Eu não vou lembrar agora. Mas assim, toda vez que vocês tiverem questões de corte de arestas e árvores geadoras mínimas para provar, vão lá no fundo no corte de arestas. O que é que tem no corte de arestas? Arestas, né? Tem uma mais leve. Por que essa aresta mais leve não tá? Ou por que ela tá? Se não tiver, tem outra que tem que estar. E vai ter essas comparações. E no fundo vai ter algum absurdo aqui dentro. É isso. Questão de prova com corte de arestas geralmente cai nisso aqui. Isso aqui é cardinalidade. É o peso, no caso, né? É o peso delas, ou então elas têm o mesmo peso, ou então elas são iguais. Na verdade, ela é de provar. No fundo, elas são, né? Quando eu fui fazer essa questão, eu achei que o algoritmo funcionava. Só que ele não funciona. Eu também. Aí eu peguei tipo, o gráfico que ela deu na cidade e ela não funciona. Eu fiquei tão animado, porque, tipo assim. Funciona, só horrivelmente. Não funciona. Não. Não funciona. Ele não junta os separados. Vocês lembram de vetores? Que a gente pega um vetor, divide ao meio, quando a gente chegar no caso base, ele está ordenado. E aí a gente junta com outro ordenado e ordena os dois pequenininhos. Mês de sorte. Vai dividindo, até chegar no caso base, junta, né? O que essa questão diz é, tem um grafo enorme, divide ele em dois, divide ele em dois, divide ele, etc, até chegar no caso base, que é isso, que é um vértice só, junta com outro vértice. É um vértice, eu acho. Mas no fundo ele só tá pensando nisso, né? Dividir em dois até chegar em um componente que é um vértice só. Eu acho que é a ideia. Enfim, isso aqui é muito legal. Quando eu vi isso aqui, eu falei, caramba, o mês de sorte em grafos. Uau! Aí eu pensei. Só que voltou nossa amiga aqui, né? O problema desse algoritmo é que ele não diz qual componente, como que a gente vai dividir o grafo. E pensar em como a gente vai dividir o grafo, a gente teria que ver todas as subcomponentes do grafo, para a gente saber a melhor subdivisão. Isso seria um tempo absurdo. Isso é exponencial, então isso não é bom. Então o que a questão fala basicamente é, divide o grafo aleatoriamente. Só que se a gente dividir aleatoriamente, a gente divide assim, dividimos em duas componentes A e B, agora a gente tem que dividir A pela metade, só que A já é um vértice só, então A está dividido. Agora a gente divide B na metade. Opa, então a gente tem C e D. Qual é o menor caminho entre C e D? 5. Então a gente tem na sua árvore. 5. B está feito. Qual é o menor caminho entre A e B? 1. É a quarta da lista 2. Da lista em grupo. Tá. Só que aí a gente fez 1 e 5, né? Só que 1 e 5 é ruim, porque a gente pode fazer 1 e 1. Então existem casos que dividir o grafo em componentes menores e só pegar a menor entre componentes não serve. Então esse algoritmo nunca vai servir para todos os casos. É porque no final também diz, prove que o algoritmo funciona ou dê um exemplo no qual ele não funciona. Lá no final tem escrito isso. Eu não tinha lido isso. Aí eu fui, Eu acho que a prova vai estar mais parecida com a eu acho que com a lista em grupo, porque tá mais fácil, né? Em grupo, porque em grupo eu mais fácil, porque a ideia era a gente fazer em time, né? Então, ela jogou assim. Demonstrar que não funciona. Pelo menos nas questões de prova, ela vai nivelar por baixo. Ela disse que muito provavelmente vai ter questão de prova. Só que não vai ser, ela disse isso pra mim, não vai ser prova, não vai ser ou prova, tipo, se dessa prova ela vai dizer prova, se já é falso, ela vai dizer prova. Ela vai dar o bizu já, então. Ela já vai dar. Então, ela provavelmente não vai nivelar por baixo. Eu acho que vai ter. Mas ela disse que não vai fazer a mesma coisa de antes de botar. Ela também não vai fazer coisa Não, mas aí ela. Alguém quer mais alguma questão?
Ela vai dizer. Não vai dizer. Ela vai dizer, se for para dar um contra-exemplo, ela vai dizer, dê um contra-exemplo. Ah, não vai dizer, tipo, próximo verdadeiro. Ela vai dizer, dê um contra-exemplo. E é uma dica de não. É. Não, acho que não. Mandar quatro verdadeiro. Era 4, mas tinha 3 que tinham 2 itens ou era 2 que tinham 2 itens? Ah, todas tinham 2 itens. Todas tinham 2 itens, é. Todos, é. Agora vai ser só um item para todas. Sim, alguém tem mais alguma questão? Vocês acham que tá bom de revisão? Fizemos uma teórica, falamos de algoritmo, falamos de questão. E aí, vocês acham que tá bom por hoje? Mas não, vamos supor que a gente tem um problema que não vê com um ciclo. Como é que algoritmicamente a gente vai testar isso? Eba! Então, vamos lá, a questão de ter um ciclo. Assim, ó, É só para achar o ciclo e dizer que tem? É. Dizer que tem um ciclo. e que um aresta pertence a ele. O Peter me explicou já ele mais também, mas que não, mas só das coisas Que a 4 aqui só simplesmente identificar o ciclo, tirar, né? verdade. Para todo V em vez de G. Eu tô com preguiça. Ver se vem mostrando dentro do álbum do contextual. É. Pedro. Tem 1000 Pedro. O negócio do pai é porque quando você tá no vértice e você quer saber qual aresta tá nele, ele tem várias arestas, né? Só que se você sabe o pai desse vértice, você sabe qual aresta ele veio. Então, se você diz que a aresta é o pai de um vértice e o vértice, você sabe qual aresta é. É para isso que a gente guarda pai. Ou então a gente chama de pi, de não sei o que, depende do que você quiser. As variáveis é de vocês. Se você quiser botar o nome da variável de a aresta que diz o caminho, a variável que diz o caminho da aresta, você bota o nome que você quiser para ficar mais explícito para você. O pai é usado porque em busca em profundidade a gente está fazendo um caminho. São vários caminhos, né? A gente parte a partir de um vértice, faz um caminhozinho, apaga esse caminho porque a gente não tem mais vizinho, aí bem aqui a gente faz outro caminho, bem aqui a gente faz outro caminho. Então, o pai de um vértice vai ser sempre ele atrás do caminho. É uma árvore genealógica, pronto, é uma árvore genealógica. Você sabe o pai, você sabe de onde veio, por isso que a gente guarda esse pai. Mas, tu sabe o que a gente faz para achar um ciclo? Tá. O ciclo na árvore genealógica, não. Estamos num vértice para começar a busca em profundidade. A busca em profundidade, como eu disse, são vários caminhos partindo de cantos. Então a gente começa nele, faz um caminho para cá. A busca em profundidade ela volta na recursão, ela avança na recursão, fazendo o caminho. E quando ela chega num vértice que não tem mais vizinhos brancos, ela volta para o anterior, né? Então bem aqui, por exemplo, ela chega num vértice que não tem vizinhos, aí ela volta para cá, ela volta no caminho, aí bem aqui faz outro caminho, né? É assim que ela funciona. Só que se aqui para de novo, aqui para de novo, o que é isso? Então, a ideia é a gente fazer a busca em profundidade, e se a gente voltar para o caminho que a gente estava fazendo, que não tinha terminado ainda, a gente fez um ciclo. Só que como que a gente faz isso? Muito simples. Cores. Isso. Vermelho é o caminho que a gente está fazendo. Eita. Caminho. Opa, bem aqui, parou. Então para, pinta de preto. Esse caminho está funcionando. Opa, ele parou de novo. Opa. Então a gente tem 3 cores. Todo mundo começa branco.
Se a gente está no caminho e o vértice não foi finalizado, ou seja, se a gente em algum momento vai voltar para ele, ele fica vermelho. Se ele terminou, ele fica preto. E se a gente volta para um vértice vermelho, caminho. Uma outra funcionalidade do pai. Quando a gente está num vértice que está no caminho, ele vai ter o vértice antes dele que também estava no caminho claramente, né? Então, a gente não pode olhar o pai dele. O pai dele sempre vai estar vermelho. Então, a gente tem que fazer a verificação. Opa, para todo vizinho de um vértice, se ele tem um vértice vermelho, que é vizinho dele, mas que não é o pai dele, isso é um ciclo. Porque, tipo assim, isso aqui não é um ciclo, né? Ele volta para trás, mas isso daqui e para cá, que já estava visitado, é um ciclo. Fazendo o ciclo, a gente consegue determinar o caminho de volta. Porque se a gente tem pessoas que precisam ajudar de qualquer forma, Você pega o que você quiser. Se você criar uma pilha. mas ele Você cria a pilha e faz a redução. Aí você faz a redução porque você quis, tá ligado? Mas é o que eu vou fazer. Porque eu sou divertido. pilha ele. Isso, você faz a recursão gastando energia. É todo mundo em branco. E todo mundo em branco, o que é que você faz? Você começa a... Você cria uma pilha vazia. Pilha vazia. Precisa colocar, não precisa. E aí a gente chama BP-REC. A gente chama BP-REC no vértice S que a gente coisou. BP-REC, a gente primeiro pinta o vértice de cinza. A gente empilha esse vértice. Esse vértice cor de S. A gente empilha S. E se S... Não, para todo vizinho de S. Né? Para todo o vizinho... Na vizinhança de S. Vizinhança em grafos é o Nzão maior. Para todo vizinho de S. Se o tiver a cor branca... A gente tem que saber qual foi o pai de U. Então, o pai de U recebe o S. A gente vai precisar de cinza aqui, então a gente só chama redução de novo já. Aqui em S. Em U. Aí vai vir pra cá, vai ficar cinza, vai ser empilhado. Ok. Se não. Se. Oi? Ele vai ser pintado quando chegar na recursão. A cor de vai receber de S. Você pode escolher onde você pinta, né? Mas é mais explícito botar aqui, eu acho. Mais aqui em cima, enfim. Se não for branco, ele pode ser cinza. Se for cinza e não for e o não for o pai de S, né? Foi o que a gente comentou. A gente dá um empilha nesse U. E a gente colore ele com uma cor nova. E U recebe rosa. E aí eu vou falar disso aqui pra vocês. A gente tá criando uma pilha. Vou criar uma pilha de vermelho porque o vermelho é melhor. A gente tá criando uma pilha. E a gente começa a nossa busca em profundidade com todo mundo branco. Então a gente começa com vértice cinza. A gente vê um vizinho dele, bota o vizinho dele. Bota um vizinho dele, bota um vizinho dele, bota um vizinho dele, termina o vizinho dele, tira da pilha. A gente vai botar esse desempilha lá embaixo depois. Bota outro vizinho, bota outro vizinho, bota outro vizinho. Em algum momento a gente vai chegar no vizinho que a gente já viu, né? Se esse aqui for o vértice que a gente achou o ciclo, se for o vértice que entrou aqui, a gente reempilha esse vértice, mas não só reempilha ele. A gente reempilha ele da cor nova. Por que a gente pinta esse vértice de uma cor nova? Porque a gente acabou de achar nosso ciclo. Para a gente achar o ciclo, é só a gente desempilhar a parte. Desempilha até chegar nele de novo. É um for que vai ter uma variável cor tirada, por exemplo. Assim que eu desempilhar pela primeira vez, eu vou tirar a cor uma vez. Então eu vou tomar tirei uma vez. Assim que eu chegar no vértice, quando ele for rosa, eu estou tirando o rosa pela segunda vez. Opa, eu tirei o rosa pela segunda vez. Esse é o nosso ciclo. Então, achar um ciclo quando você faz isso aqui, é só fazer um loop dentro da pilha, procurando os vértices que indicam o ciclo. E a gente sabe que esse ciclo vai estar bem aqui, nesse vértice que eu pintei de rosa. Você pode fazer o que você quiser, né? Eu pintei de rosa mesmo. É isso. Se... Nesse caso aí, a gente não desempilha esse
Não. A nossa pilha, ela vai existir mesmo quando a busca acabar. Eu vou empilhar. Toda vez que eu chegar no vértice e ele se tornar preto, ou seja, não tem mais meu vizinho, aí eu desempilho. Porque se eu não desempilhasse, não ia dar certo, porque aí eu ia ter um monte de vértice aqui que não é do ciclo, porque eu não teria desempilhado. Porque é um caminho, né? Esse caminho tá na pilha, esse caminho eu desempilhei, esse caminho tá na pilha, esse caminho tá na pilha, esse caminho aqui eu desempilhei, esse caminho tá na pilha. Então a minha pilha vai ser esses vértices iniciais, esses vértices que estão todos na pilha. Esse vértice aparece 2 vezes. É só a gente tirar ele 2 vezes. Desempilha, blá 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 blá, até desempilhar ele de novo. Esse é o nosso ciclo. Se a gente quiser ver tipo, aresta mais vezes ciclo, para remover, a gente vai simplesmente no peso desse verso. Isso, exatamente. Se quiser, eu te mando o algoritmozinho escrito em casa. Que eu fiz no novo jornal de passo. Se a cor de U. Eita. Se a cor de U for cinza. Se a cor de U for cinza e não for o próprio pai, a gente empilha o U de novo, porque ele vai indicar nosso ciclo. Pinta ele de rosa, que é o que a gente acabou de falar. Se não for branco nem preto, ou se não for branco nem cinza, então a gente sai. Ele não faz nada. A gente pinta o S de preto e desempilha S. Sai. Oi. O contexto da questão é que o algoritmo daí tira a aresta mais pesada desse ciclo e continua a dificuldade. Quando fizer tudo isso, ele vai ter uma. Como é que isso ficaria? Tu entendeu que é só rodar isso aqui várias vezes, né? Então a gente pode rodar várias vezes e botar bem aqui um booleano que acha, opa, eu achei um ciclo. Se eventualmente eu rodar esse algoritmo e eu não achar um ciclo, é porque não tem mais ciclo no grafo. Se eu não tenho mais ciclo no grafo, então eu não posso tirar nada. Então você pode rodar isso aqui enquanto uma booleana for verdade, pode. O algoritmo, roda o algoritmo. O algoritmo sempre vai retornar a verdade, aí quando ele retorna falso, opa, não roda mais. E aí, quando a gente ciclo, a gente vai no ciclo, tira o mais pesado, e aí, quando se grava novo, você faz o processo tudo. Isso. Aí, quando eu acho ciclo. Isso aqui? Ele para assim que acha o ciclo, tem uma pilha. Verifica a pilha, vejo o cara que mais pesado, tiro. De novo. Tu conseguiu pensar em complexidade? Porque ela pede pra tu dizer a complexidade, né? Ela pede. É um algoritmo de árvore geradora mínima, né? No fim das contas. Eu fiz uma análise boa. Mas eu vou te dizer, é N cúbico. É tão legal, mas é N cúbico. Por que N cúbico? Porque a gente tem num grafo M arestas, né? Lembra que eu falei no começo da aula que toda a GM tem N-1 arestas? Qual é o pior caso de N? M. Qual é o pior caso do número de arestas num grafo? N ao quadrado, é o grafo completo. O grafo completo tem N ao quadrado arestas. Então a gente vai diminuir N ao quadrado até chegar a N-1. Aí o K ele vai ser. Eu sou ruim com álgebra, pera. N ao quadrado menos N mais 1. Então a gente vai rodar isso daqui vezes. Né? A gente vai buscar um ciclo essa quantidade de vezes. E aí depois vai. É um linear vezes um quadrado. É um cúbico. É triste. É tão legal. Mas Então a gente vai tirar arestas e buscar ciclos até a gente sobrar só N-1 arestas. Só que como a gente está fazendo um negócio linear, essa quantidade de vezes, esse negócio linear vai resultar numa multiplicação cúbica. Essa é a análise de complexidade. Eu acho que é assim, né? Não perguntei pra caramba, mas é. Só ver que a gente roda. No pior caso de N ao quadrado, N-1. E tipo assim, o pior caso de M é isso, né? Mas se a gente botar M aqui, talvez ele não seja cúbico. Depende do que tu quer. Porque, tipo, se for para qualquer grafo,
Porque, porque o pior caso vai ter um ciclo em cada vez, aí vai ter que fazer esse procedimento mil vezes. Só que, só que dá para fazer com alguns casos específicos, tipo, dá sim você vai fazer isso aí, tá? E aí ele vira 2N mais 2N, que são próprios. E se tu souber que ele é um árvore, tem um ciclo, que é o 5B da lista 2, você vira 2N mais 2N. Tudo é isso aqui, né, Militão? M mais N vezes N ao quadrado. Porque em vez da gente botar N ao quadrado aqui, a gente bota M. Aí ficaria M menos N. A complexidade disso aqui é O de M menos N, né? É o maior dos dois. Que nem a gente faz no O de M mais N. Só que a gente tem que multiplicar isso aqui pelo O de N ao quadrado, N da busca. Aí ficaria um quadrático, no pior dos casos, ou um N vezes M, que também é busca. É um quadrático. É um quadrático cúbico. Não, essa paradinha é quadrática. É um quadrático gráfico. É um quadrático grafos. É um quadrático grafos que depende do quadrático grafos, então fica no cúbico. Enfim. É um quadrático. É um quadrático. No quadrado. Conversa irrelevante, ignorem. Se fosse log, eu ia ficar tão feliz. Que aí ia ser tão bom quanto o Kranska. Eu acho que é a questão 4, você faz uma coisa parecida com isso. Não, então, exatamente isso. Esse é o quadrático. É, a gente tá analisando a classe. Que a gente roda isso até chegar em menos 1. É só repetir isso aqui até chegar em N-1 arestas. Isso. Tá quadrático. Porque assim, eu pensei, ok, log de não vai ser. Senão eles estariam isso na cadeira. Então ia ter lá um algoritmo de tempo. Quando eu pensei pela primeira vez, eu falei, meu Deus, parece que vai ser quadrático, só que talvez não seja, seja melhor do que quadrático. Aí, cúbico, né? Sim, estamos bem para a prova? Cara, assim, tá, vamos ser desesperados, vamos começar a fazer estratégia.